Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, aqui em Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, Feliz Natal, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, rezando e celebrando esse dia, esse Natal, nesse dia 25 de 2023. Nós queremos abrir o nosso coração para, atentos à palavra de Deus, nós sejamos cada vez mais iluminados e abençoados, contemplando o presépio, a gente possa agradecer a Deus pela visita que Ele nos faz. E o Evangelho de hoje, vamos pegar de João capítulo 1, versículos de 1 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Dela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhe capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei. Mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho longo do dia de hoje, primeiros versículos do Evangelho de João, ele nos remete ao ato da criação. Ele nos remete aos primeiros versículos de Gênesis. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, João começa dizendo que o princípio de tudo é Deus. É o Verbo de Deus, é a palavra de Deus, é a presença de Deus. Então, no princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela e sem ela nada foi feito. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens. Quando a gente olha para um presépio, a gente vê uma coisa muito simples. O presépio foi criado por São Francisco para servir como modelo de catequese, para explicar o Natal para gente analfabeta. Então, São Francisco teve a brilhante ideia de fazer o presépio para que ele pudesse explicar, dizer do nascimento de Jesus. A árvore de Natal é de Lutero, que teve uma visão no Natal de uma árvore toda iluminada, cheia de coisas, enfeites, e um pinheiro, porque era comum no pinheiro lá na época, na região que ele vivia, e todo esse simbolismo. Papai Noel é inspirado em São Nicolau, que tinha a prática de jogar um dote através da chaminé das casas para ajudar as moças a encontrar um casamento. Então esse monte de simbolismo bonito que nós temos vai nos trazendo, nos remetendo a essa contemplação bela. A contemplação bela de que Deus nos visita. E se nós somos visitados por Deus, é preciso a gente se alegrar com isso. Por isso o Verbo, no princípio era o Verbo, e tudo foi feito através dele, e sem ele nada foi feito. E a luz brilha no mundo,
mas a gente não conseguiu dominar a luz. E o Evangelho vai dizendo, depois vem citando João Batista, que ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. João Batista não é a luz, mas João Batista dá testemunho da luz. A ligação é tão grande que a primeira coisa que Deus fala na Bíblia, nos primeiros versículos de Gênesis, é faça-se a luz. Então esse verbo nos traz, essa palavra de Deus, nos traz a luz, e essa luz brilha e serve para colocar ordem no caos. Quando se fala em Gênesis, a primeira coisa que Deus diz é faça-se a luz, significa que está colocando ordem no caos, está iluminando as trevas. Então a luz ela é para colocar ordem no caos, para nos tirar das trevas, para iluminar a nossa vida, para nos guiar, nos orientar. E essa luz é a palavra de Deus que se fez carne, que habitou entre nós. Na Sagrada Escritura, quando Deus fala, o mundo muda. Ele separa céu e terra, água e terra. Ele cria a natureza, cria a vida, cria os animais, faz o homem à sua imagem e semelhança. A palavra de Deus, ela é geradora. E ela é palavra que coloca ordem no caos. Coloca ordem no mundo em que nós vivemos. Por isso a importância nossa de vir. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. O mistério da encarnação, aqui nos diz, está em estreita relação com o mistério da paixão, pois o Verbo de Deus que se encarnou, como apresentado no próprio prólogo do Evangelho de João, vem ao mundo, anuncia a palavra, dilata os corações e promove com seus gestos e ações um ambiente de paz e justiça. Um ambiente de paz e justiça. Por isso a intenção de João com esses primeiros versículos é dizer que com a chegada de Jesus a gente faz uma releitura do gesto da criação. E agora, através dessa palavra, desse verbo que se fez carne e habitou entre nós, nós contemplamos a glória de Deus. Nós somos iluminados. Por isso o Natal é essa consciência de um Deus que nos ama tanto, que nos quer tão bem, que Ele não tem vergonha de se humanizar. Nós temos vergonha de ser humanos, né? Nós temos vergonha da gente. A gente tem vergonha de viver, a gente tem vergonha de aparecer. Nós somos muito tímidos e nós somos muito envergonhados. Mas Deus não tem vergonha do ser humano a tal ponto que aceita a nossa condição. E nasce como nós nascemos, na condição de um recém-nascido. Uma criança frágil, solitária, abandonada, somente com pai e mãe perto, sem lugar para nascer, mas nasceu. E não se tornou revoltado por causa disso, não se tornou alguém vingativo, não se tornou um ser humano que ficou com raiva de ter nascido sem muita dignidade, mas nasceu no meio de um casal de fé, simples, pobre, que respeita a Deus, que reza, e esse recém-nascido é uma luz. É uma luz para guiar os nossos passos, para nos tirar da cegueira da alienação, da cegueira das trevas, e mostrar para nós quem que nós somos nesse mundo em que nós estamos. O que eu ofereço para esse mundo, aqui estamos. E o que Deus vê em mim, já que Ele resolveu vir até mim. O que Ele encontra em mim, o que Ele encontra no mundo, o que Ele encontra em todos esses lugares que nós estamos. Nesse mundo hostil, tenso, difícil. Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito que Deus, este está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Só podemos conhecer a Deus, que é essa palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus, e a palavra era Deus. Só podemos nisso chegar a esse ponto em Jesus. E agora a gente vê esse Jesus diante de nós, deitado numa manjedoura, começando a sua vida, a sua história. Que Deus ilumine, nos fortaleça, nos abençoe, nos encha do Espírito Santo através da sua palavra, que é a luz. Um abraço e até mais.